Essa é uma parte rica da palavra de Deus, porque o livro de Efésios ele vai tratar sobre a vida da igreja. Ele vai tratar de uma maneira muito precisa e maravilhosa a respeito sobre a vida da igreja. E para que ele trate da vida da igreja, a igreja precisa saber e conhecer quem ela é, como ela foi gerada, de que maneira ela foi gerada e como ela chega a este mundo. E é isso que o apóstolo Paulo ele vai tratar nos 3 primeiros capítulos desse livro. Ele vai tratar da natureza maravilhosa dessa igreja, e essa natureza ela é divina, porque no começo somente Deus e somente Deus, o Pai e o Filho, planejaram fazer algo maravilhoso no meio de uma humanidade caída, no meio de uma humanidade perturbada pelo pecado. Assim Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele elegeu no meio de um grupo de pecadores eleitos para a sua própria glória e graça. Assim ele revela nos capítulos 1, 2 e 3 como esse plano se dará, como Deus ele vai manifestando a sua graça e como essa igreja reunida de vários pecadores será juntas em um único corpo, cujo cabeça é Cristo. E nesse corpo em que é formada a igreja, há 2 grupos muito distintos, judeus de um lado e gentios do outro, mas agora encaixados e unidos em um só corpo. É formado um novo homem, uma nova humanidade em Cristo Jesus, onde suas diferenças, onde suas inimizades são totalmente deitadas por terra, destruídas, todo aquele vínculo de inimizade por causa da cruz de Cristo. Agora essa igreja edificada, agora essa igreja com todos os tipos de problemas, com todos os seus tipos de diferenças, Deus fez dela uma nova igreja, um novo homem, para que por meio dos dons e talentos que esse mesmo Espírito capacitou essa igreja, fazer com que essa igreja comece a ser edificada em amor. Portanto, a partir do capítulo de número 4 em diante, ele começa a dizer a aplicação prática dessa maravilha que Deus trouxe, chamada igreja, cujo cabeça é o Cristo. E ele tem algumas condições muito preciosas e marcas pontuais para que uma igreja seja verdadeiramente a igreja de Cristo. E ele começa a dizer que essa igreja ela não pode ser de outra forma a não ser uma igreja só. Não, mas embora sejamos de diferentes famílias, sejamos de diferentes regiões do Brasil, podemos ter conhecimentos diferentes, não importa. Estaremos unidos num corpo de Cristo, porque temos um só Espírito, um só batismo, um só Cristo, um só Deus, um só Espírito, uma só palavra, uma só fé. E essa igreja então ela precisa ser uma só, para que verdadeiramente se cumpra a palavra de Cristo. O mundo conhecerá que Deus me enviou até vocês e que proclamou a vitória, a salvação, o evangelho da graça, o evangelho que traz o pecador de volta para Deus, se vocês se amarem uns aos outros, se vocês estiverem unidos. Então a primeira marca seria uma igreja que tinha que estar unida. Vidas que são separadas, igreja que pessoas que aprenderam a ver a igreja, e é muito triste porque a partir do momento em que a gente começa a estudar a história da igreja, a gente percebe que a igreja, com o passar do tempo, muitas vezes ela vai se dispersando, ela vai se, vamos supor, diluindo no meio deste mundo, até que Deus traga novamente um tempo de renovo, um tempo de renovação, um tempo de reforma. Então a igreja percebe que novamente ela é igreja e ela volta a estar unidas e caminhando juntos. É por isso que muitas pessoas hoje pedem da Europa para nós, da América Latina, verdadeiramente uma oração muito clara e uma súplica para que a Europa novamente seja visitada por Deus. Isso por quê? Porque o cristianismo na Europa está praticamente morto. Igrejas vazias. E não é vazias como nós aqui, irmão, porque nossa igreja já teve muita gente, mas hoje ela está bem vazia. Mas não é desse tipo de igreja que está vazia. É uma igreja que esvaziou porque os seus membros vêm 1 a 2 vezes por ano. 1 a 2 vezes por ano. E aí tu perguntas, como uma pessoa é cristã que só vem 1 a 2 vezes por ano? Como é que se chega nesse ponto? Eu tenho algumas respostas para isso, mas uma delas é o que está escrito no Evangelho.
Parece que eu posso pensar que eu, por mim mesmo, me basto para caminhar com Deus. Essa é uma das grandes respostas. É por isso que no Brasil hoje existe uma igreja de desviados, uma igreja sem igreja, uma igreja que diz que é cristã, mas ela não congrega com os irmãos, ela não comunga com os irmãos, ela não anda unida com os irmãos, mas precisa e entende que Cristo é o suficiente para mim. Eu posso servir o Senhor em qualquer lugar do mundo, até mesmo na minha casa, e não preciso de ninguém. Quando eu tiver saudade, eu volto na igreja. Não é isso que o apóstolo está dizendo. A igreja ela é edificada em amor quando cada um de nós damos a nossa contribuição a essa igreja, e não importa o que é que nós vamos dar, porque o Deus é que nos escolheu e nos deu os dons e talentos para que Ele, através de nós, possamos edificar essa igreja. A segunda coisa que essa igreja ela é feita, ela que não somente ela anda em unidade, mas ela anda também em santidade. A segunda coisa que essa igreja é verdadeira é que quando ela começa verdadeiramente a viver sob o controle de Deus, a se afastar dos seus antigos pecados e a caminhar em uma novidade de vida. Quando ela rejeita todos os tipos de coisas e decisões que este mundo e que ela outrora andou, agora não anda mais. Ela vive na prática da santidade, amando, sendo benigna, respeitando, sendo misericordiosa, perdoando uns aos outros. Essa é a prática da santidade da igreja. Essa é a segunda marca. A terceira marca, ela diz que não somente é uma igreja santa, mas ela também é uma igreja de amor. E nessa ideia é isso que vincula, ou melhor dizendo, que fecha esse vínculo que amarra todas as coisas. A igreja ela não anda unida porque ela tem que fazer uma obra. Ela não anda santa só porque tem que testemunhar. Eu vou tomar a minha vida como exemplo. Embora eu seja o pastor aqui, eu posso ter a impressão de dizer: eu tenho que estar junto com a igreja porque eu sou pastor. A segunda coisa que eu posso dizer é que eu posso me santificar porque eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Mas quando a gente começa a perceber que se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai perceber que a gente não vai caminhar em santidade, a gente não vai caminhar em unidade, a gente só vai caminhar em orgulho e serei praticamente um ditador no meio da igreja, um ser autoritário. Mas o elo que fecha todas essas coisas de unidade, santidade, é o vínculo do amor. É por causa do amor que nós temos por Cristo que a gente caminha junto com os irmãos. É por causa do amor que nós temos por Cristo é que vivemos uma vida santa. É por causa do amor que nós temos por Cristo é que nós conseguimos perdoar uns aos outros e caminhar uns com os outros na mesma caminhada de fé. Isso é o que está acontecendo no livro de Efésios, até que ele diga uma coisa maravilhosa, ainda no capítulo de número 5, dizendo exatamente isso: agora, irmãos, enchei-vos do Espírito, sejam saturados desse Espírito. E a forma pelo qual as pessoas deveriam ser saturadas é ser saturadas pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus que chega ao nosso coração, que a gente se expõe, seja ela por meio de cânticos, seja por meio exatamente ouvindo sua palavra, ou por meio lendo livros ou lendo a própria Escritura. Quando essa palavra começa a ser encharcada no nosso coração, a gente começa a ser cheio do Espírito Santo. E isso vai reverter e vai resultar exatamente num último versículo antes que a gente leu, o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse versículo 21 é o versículo chave que vai unir todas as três sentenças que agora vão se passar, que o apóstolo Paulo vai tratar agora das relações nossas. Porque até então, quando ele trabalhou com o meio da igreja. E ele pede que essa igreja, que ele está vendo uma igreja de irmãos, ele não está vendo uma igreja de casados, ele não está vendo uma igreja de pais e filhos, ele não está vendo uma igreja entre patrão e empregado, ele não está vendo isso, ele está vendo irmãos. Só que tudo que ele trabalhou dentro da vida da igreja aqui. Só que ele sabe exatamente que assim como nós, no tempo primitivo, ou seja, no tempo em que ele escrevia essas cartas, a igreja era exatamente como a gente. Como assim, Abraão? A igreja se reunia uma vez
a cada semana, no domingo, para celebrar o culto do Senhor e tomar a ceia. Toda semana ela se iniciava e ela tem uma reunião de manhã e uma reunião separada somente para a igreja. Não tinha mais nenhum tipo de pessoa convidado, era somente a igreja que já professou, que já batizou. Essa igreja se reunia para celebrar a ceia. E eram poucas horas, não eram muitas horas, como não é o nosso caso também. Logo no início da igreja, muitas vezes a gente tem olhado e tem visto que a igreja se reunia no templo e nas casas todos os dias. Todos os dias a igreja se reunia no templo e nas casas. Mas isso foi bem no início da igreja, quando ainda estava no início, para descobrir todas as coisas que Deus haveria de dar. A carta está sendo escrita mais ou menos já uns 20 a 30 anos depois do início da igreja. A igreja já entrou neste mundo, já entrou numa dimensão muito além de Jerusalém, já está fora das fronteiras de Israel, da Judéia, está na Grécia, está em Roma, está na Espanha, ele está distante, está avançando para todos os 4 cantos dessa terra. E nesse avanço a igreja tem um modelo e uma forma de se portar diante dessa sociedade. E agora que a igreja está verdadeiramente moldada, agora a igreja, o apóstolo Paulo tem que olhar e dizer: vocês vão se encontrar poucas vezes, é questão de 1 ou 2 horas que vocês vão se encontrar. De outra forma, vocês vão se encontrar talvez na rua, talvez nos trabalhos, mas com certeza vocês vão se encontrar em suas casas. Outras vezes vocês vão se encontrar nos seus trabalhos. E dentro dessa casa, dentro desse trabalho, vocês terão relações de autoridade e submissão. Enquanto nós estamos aqui dentro dessas 4 paredes, vamos assim dizer, existe um processo que ele vai chamar cada um sujeitando um ao outro no temor de Cristo. Seja o pastor, seja nesse caso o pastor sendo a autoridade, os membros, as ovelhinhas sendo as submissas, mas dentro do próprio corpo, como ele está trabalhando, ele está dizendo que nenhum de nós é superior. Quando um olhar o outro, não há superioridade, não há inferioridade, todo mundo é igual, e por isso todo mundo tem que se perdoar mutuamente, se submeter e considerar o outro superior a si mesmo, a fim de que o coração humilde seja o centro da tua vida, que rege verdadeiramente a tua disposição de servir aos homens. Porque se eu sou orgulhoso, não sou humilde, eu não tenho capacidade nenhuma e não tenho disposição nenhuma de servir quem quer que seja. Antes, pelo contrário, eu anseio que vocês venham me servir, porque eu sou orgulhoso, eu me considero superior a vocês. Então é necessário que eu olhe para você como uma pessoa inferior e que deve submissão à minha vida. Por isso na igreja ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, porque esse Cristo a quem nós entregamos nossa vida, ele disse: eu não vim ao mundo para servir, mas para ser, não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que ele está apontando, a nossa submissão e a nossa condição de olhar o nosso irmão como uma pessoa superior a nós, é porque o Cristo fez isso por nós. É porque Ele é o emblema, Ele é o paradigma, Ele é o modelo. É dessa forma que nós devemos olhar os nossos irmãos, como Cristo, sendo o eterno Deus, se fez homem, achado em semelhança humana. A Bíblia é clara que Ele não tomou para si um orgulho, uma vaidade de ser Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, se humilhando e achado num corpo de carne, ou seja, em forma humana, se humilhou ainda mais, sendo obediente a Deus e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A este homem, a este Deus santo, é que nossos olhos devem olhar, e então olhar para os nossos irmãos e dizer: eles são superiores a mim. E não é um título para que eu me torne inferior, eu me ache menor. Não, a ideia é que a disposição no meu coração é de servir e não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Mas toda vez que eu abro mão disso, irmãos, toda vez que eu não desejo servir, se eu não desejo servir, eu saio, eu me afasto, eu fico distante. E eu julgo que não somente o que eu posso dar para essa igreja talvez seja irrelevante, como também o que eles possam me dar talvez seja também irrelevante. Eu posso conseguir isso em qualquer outro lugar.
E quando é isso, você não percebe que é impossível você crescer, porque o crescimento só se dá com a contribuição de cada parte para o corpo. Não há crescimento, irmãos. Não há crescimento em uma igreja em que as suas partes, cada membro, contribui com aquilo que Deus colocou em seus corações, com aquilo que Deus dotou de dons e talentos. E não importa se é um ou se são muitos naquela pessoa. O que é importante é a gente ser fiel e se sujeitar. E aqui é interessante, porque dentro desse contexto de sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, essa é a expressão de sinal marcante de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer realmente reconhecer que alguma pessoa está sendo tomada e dominada pelo Espírito, olhe para essa pessoa e verifique se ela verdadeiramente é capaz de se submeter. Se ela for capaz de se submeter à vontade de Deus, aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, à suprema vontade de Deus, você pode ter certeza que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas todo aquele que se volta e se rebela contra tudo que Deus deseja, ou qualquer parte daquilo que Deus anseia, você pode ter certeza que não há dentro do coração dessa pessoa a plenitude do Espírito. Porque o ser cheio do Espírito implica necessariamente submissão. A Bíblia declara, diz exatamente isso. Quando Jesus foi até João Batista para iniciar o seu ministério, ele foi para ser batizado. João Batista sabia que aquele a quem ele haveria de batizar era muito maior que ele não era digno nem de desatar suas sandálias. Ele esperou pacientemente e continuou batizando muitas pessoas. Ele não sabia quem ele era. Então ele entrou, Jesus, no meio da multidão, e foi chegando bem perto de João Batista. Ele disse: ei! Ele reconheceu na mesma hora que aquele era o Messias. Embora Deus não havia dado nenhum sinal para ele, ele disse muito pelo contrário: aquele a quem me enviou para batizar, ele disse: a quem tu vires o Espírito Santo esse é o batizador. Ou seja, quando Cristo chega diante dele, ele já reconhece antes mesmo do sinal de Deus, e ele diz assim: tu vens a mim para ser batizado? Sou eu que preciso ser batizado. Por que sou eu? Porque eu estou declarando que aquele que haveria de vir, que é maior do que eu, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele estava buscando o quê? O batismo com o Espírito Santo. Só que Jesus disse assim mesmo: calma, me batiza, que deve se cumprir toda a justiça de Deus. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde a Virgem Maria. Quando a Virgem Maria se encontrou com Isabel, a mãe de João Batista, ela estava grávida do 6º mês, e a Bíblia declara que João Batista foi cheio no ventre da sua mãe. Esse homem cheio do ventre da sua mãe, ele continuou a sua vida de submissão até a vida de Cristo. E quando Cristo disse: por a hora faz o que é te pedido, a Bíblia declara que João Batista, ele se submete, batiza Jesus. E ao batizar Jesus, a Bíblia declara que o céu se abre, o Espírito desce como pomba. Cristo é cheio da plenitude. Deus fala dos altos céus e diz: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. A Bíblia diz que agora Jesus, cheio na plenitude do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias, e ele se submeteu. Cheio do Espírito, João Batista se submete à ordem de Jesus de batizá-lo. Cheio do Espírito Santo, Jesus se levanta, sai das águas e não sai curando, profetizando, libertando as pessoas. O Espírito pega ele para ser tentado por Satanás, e o que é que ele faz? Ele vai. Cheio do Espírito, irmãos, a gente se submete à vontade de Deus, mesmo que aparentemente ela não seja a melhor coisa de nós fazermos naquele momento, mas cheio do Espírito, nos inclinar a obedecer. Porque eu começo a dizer essas coisas? Porque aqui vai se tratar, o apóstolo Paulo, ele vai começar a tratar das relações não mais dentro da igreja, mas fora, na sociedade. E dentro dessa sociedade nós temos relações de autoridade e submissão claras e precisas, definidas pelo próprio Deus. E é necessário que a gente entenda essas relações e se submeta a essas relações. Do contrário, jamais seremos cheios do Santo Espírito de Deus. Porque Deus não enche uma pessoa para ser rebelde.
Então ele vai falar de 3 relações básicas e determinantes na sociedade e que verdadeiramente molda essa sociedade: a relação entre marido e mulher, a relação entre os pais e seus filhos, e a relação entre o empregador e o empregado, ou seja, entre o senhor e o escravo, entre o patrão e o trabalhador. Essas são as 3 relações básicas e ninguém consegue fugir dessa relação. Ou eu sou um empregado, ou eu sou um marido, ou eu sou um filho. Em algum momento nessa sociedade eu estou debaixo de uma autoridade, ou eu sou essa autoridade. E dessa forma eu tenho que começar a entender como, cheio do Espírito, eu tenho que me portar, ou estando eu debaixo de autoridade, ou estando eu verdadeiramente colocado nesse papel de autoridade. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele termina a ideia de que nós devemos ser cheios do Espírito, ele quer chegar ao ponto onde verdadeiramente as coisas são aplicáveis. E as coisas são aplicáveis na prática quando eu me submeto e me coloco a essa disposição para exercer o papel que Deus me colocou no meio dessa sociedade. Então, nessa noite, nós vamos tratar apenas da relação entre marido e mulher. E aqui é mais interessante, sabe por quê? Porque toda forma de submissão, muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, dá uma ideia muito pejorativa, dá uma ideia muito negativa, dá uma ideia de muita opressão, porque o pecado, ele distorce toda a realidade. E por isso, a Deus é necessário que Deus trabalhe primeiramente com o coração daquele que é subordinado, daquele que está numa posição que a gente pode dizer, entre aspas, de inferioridade. Só que isso não é uma posição de inferioridade. Verdade é, ele não é superior, então ele é inferior. Não! Ele só é mais frágil. E por ele estar nessa posição mais fragilizada, ele precisa ter cuidado. Ele precisa ser amparado. Mas é necessário que ele entenda que ele está nessa posição, porque, irmãos, preste bem atenção: ninguém será cuidado por Deus se não se submeter a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus só é o meu pastor se eu considero Ele como o meu Senhor, como aquele que cuida de mim, como aquele que tem autoridade, aquele que vai me guiar, aquele que vai caminhar comigo. E então, da maneira que eu me permito verdadeiramente ser guiado por Deus, eu tenho que confiar que Deus, no seu caminhar, no seu guiar na minha vida nesta terra, Ele está cuidando de mim, porque eu sou a parte frágil nesse processo. Eu não sou a parte de autoridade que detém o poder para fazer as coisas acontecerem. Não, pelo contrário, eu sou a parte fragilizada, e por isso eu preciso da aba dele, das mãos poderosas dele, para me guardar e proteger. Mas essa mão poderosa, eu preciso me submeter. Como disse o apóstolo Pedro: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não tem como Deus exaltar ninguém de nós se nós não estivermos debaixo de sua autoridade, debaixo de sua mão protetora. E então assim ele vai focar primeiramente nas pessoas que estão submissas, e depois ele vai focar nas pessoas que detêm a autoridade. Então, nesse sentido, ele começa com as mulheres. Nesse sentido, ele vai começar primeiro com os filhos. Nesse sentido, ele vai começar primeiro com os escravos. Todas essas 3 categorias são a parte frágil da estrutura da sociedade, e todas elas precisam realmente serem protegidas e cuidadas. Depois então ele passa a falar das pessoas que ele delegou como autoridade, para que essas pessoas entendam o seu papel de cuidar daquilo que Deus deu, de maneira que essa parte frágil se sinta forte, protegida. Então, nesse sentido, olha o que ele diz nos 3 primeiros versos, é o que ele vai falar sobre a mulher. E ele vai dizer assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Eles devem ser submissas ao próprio marido como ao Senhor. Eu não vou me submeter ao meu marido da forma como eu entendo. Eu tenho que me submeter ao meu marido como se eu estivesse me submetendo a quem? Ao meu Senhor. Lembre-se, preste bem atenção: nenhuma autoridade é dada nessa terra que não venha do Senhor. Então, quando eu me submeto a uma autoridade nesta terra,
é eu estar verdadeiramente me submetendo ao próprio Deus. Se eu considero Ele o meu Senhor e o meu pastor, a forma como Deus vai pastorear a minha vida vai depender da forma como eu me submeto às autoridades que Ele colocou sobre a minha vida, porque essa é a forma de Deus cuidar do seu povo. De forma bem prática, todos aqueles que não ouviram a voz de Deus pela boca de Moisés caíram no deserto. Como Deus cuidava do seu povo no deserto? Pela boca de Moisés, pela mão de Moisés, pela palavra de Moisés, pelo andar de Moisés, pelo guiar de Moisés. Era Deus que fazia todas as coisas, mas fazia através de Moisés, porque Deus estabeleceu Moisés verdadeiramente como autoridade sobre o povo para cuidar deste povo. Mas toda vez que o homem olhava para Moisés e considerava apenas Moisés, ele não somente considerava e desprezava Moisés, ele desprezava ao mesmo tempo o próprio Deus, e desprezar o próprio Deus é perder a vida. Portanto, a primeira coisa que Deus lhe vai dizer para as pessoas que estão em submissão: presta atenção, você vai se submeter a mim. E a forma de tu submeteres a mim é entender que eu te dei um marido. Porque se tu estás casada, é porque eu te dei um marido, e esse marido que eu te dei é a quem você deve se submeter. Então ele começa a dizer exatamente isso: porque o marido é o cabeça. A razão por que eu tenho que me submeter: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele traz a relação novamente para Cristo, para que tudo fique muito bem definido na nossa cabeça. Não existe razões, não existe pretexto, não existe justificativas. Só existe uma coisa: o apóstolo Paulo está centrando todo o seu ensino de submissão e de autoridade na pessoa de Cristo e de sua igreja, coisa que é a única realidade que vai viver por toda a eternidade. Porque vai chegar uma hora que isso vai sumir. Não vai haver marido nem mulher, não vai haver pai nem filho, não vai haver patrão nem empregado. Todos nós seremos irmãos e submetidos ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Rei de todos nós. Então por isso ele traz essa realidade que é eterna, que é para sempre, para uma realidade que é passageira. E nós devemos experimentar essa realidade eterna já aqui e agora. Por isso ele diz: o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ele continua sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então ele mostra uma coisa: que esse Cristo que é o cabeça dessa igreja, e que essa igreja é o corpo, esse Cristo salvou esse corpo. O que ele está trazendo é que esse Cristo, cheio de autoridade, ele está apacentando esse corpo. Ele salvou, ele protegeu, ele guardou este corpo. O que ele está mostrando para as mulheres agora é que elas devem ser submissas, porque existe um cuidado salvador do marido para com a esposa. Então ele termina dizendo: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Não sobra um espaço, não sobra uma vírgula, não sobra um lugar em que a mulher não seja submissa ao seu marido. Para quê? Para que este homem possa verdadeiramente cuidar dessa mulher. E aqui começa a entender, e ele fecha o assunto e diz: é isso que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Me submeter. Submeter como a igreja se submete a Cristo. Em alguma parte a igreja se submete, ela deixa de submissão? Não, em todas as partes a igreja se submete a Cristo. Tudo que Deus disser a igreja deve fazer. E assim também tu, mulher, tu deves submeter ao marido completamente em todas as áreas. Quando ele termina de falar isso, ele vai começar a falar sobre agora o marido. Porque até então, sendo eu submisso, eu preciso verdadeiramente, como um filho, como um empregado, receber ordem do meu pai ou receber ordem do meu patrão para dizer o que eu tenho que fazer. Porque se o meu patrão não me diz o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? É necessário que o meu patrão me diga: olha, é isso, isso e isso que eu quero que tu faças. E quando eu faço isso, está tudo certo. Quando eu deixo de fazer isso, o patrão diz: tu está todo errado, ou tu muda a tua vida, ou tu vai embora daqui. Quando o filho ouve do pai: é isso, isso, isso,
que é isso que eu tenho que fazer, então o filho vai fazer. Se o filho não faz, ele desobedece, não vai mandar o filho embora, porque não é uma relação de patrão e empregado, é uma relação sanguínea, é uma relação de família. Mas ele vai dizer, tu vai entrar em castigo, em disciplina, para que tu entenda que aquilo que tu fazes é para o bem da própria família, para o melhor andar da família. E nesse sentido, amados, como é que esta mulher vai submeter a este marido e ao cuidado deste marido, se ela tem que se submeter em tudo? Para que essas coisas comecem a ficar mais calma, ou seja, mais tranquila no coração e na mente desta mulher, ela vai ter que começar a entender exatamente a função deste marido que Deus colocou para a vida dela. Então o apóstolo Paulo começa a discorrer 3 vezes mais a respeito do marido do que da mulher. Então ele começa dizendo, verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Cristo ele começa a dizer, disse: marido, tu tem uma responsabilidade enorme. Sabe qual é? A ordem para as mulheres não é amar o seu marido. A ordem de amor é só para os homens. Acabou. Mas como? Que negócio é esse? Ninguém pode mandar o outro amar. Mas Cristo está mandando. No coração da mulher que é submissa, não está no poder dela de amar o homem, porque ela não tem essa capacidade verdadeiramente de amar o seu marido. Não é por uma autoridade, não é para uma ordem que ela vai amar o seu marido, mas ela tem a capacidade dada por Deus de se submeter. Ela não precisa sentir, ela não precisa entender, ela não precisa nem verdadeiramente saber o que está acontecendo para me submeter, porque a ordem é submissão. Porém, para o marido a coisa se torna mais difícil, porque para o marido ele está dizendo: ama a sua esposa. A ordem é você amar. E aí a pergunta é: que tipo de amor é esse que tu estás me obrigando que eu faça? E a verdade é essa, que o amor que Deus está ordenando para os seus maridos é como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O amor que Deus exige do marido é um amor sacrificial. É o amor que sacrifica a sua própria vida por ela. Isso não é pouco, irmãos. E esse amor que sacrifica por ela é tão radical, é tão precioso, que ele vai descortinar como a gente tem que entregar esse amor para nossas esposas, de maneira que seja sacrificial, de maneira que a gente anule a nossa própria vida, porque é Cristo que faz isso. Ele entrega completamente a sua vida para a sua igreja, para o seu corpo, para a sua noiva, mas ele diz exatamente por que ele está entregando a sua própria vida, e ele diz para uma única coisa: para purificá-la por meio da lavagem de água pela palavra. O que o apóstolo está dizendo para a gente é que quando Cristo veio a este mundo e entregou a sua vida, ele entregou por meio dessa palavra e por uma vida, que ele é a palavra vida, e entregou para santificar essa igreja, para purificar, para que a igreja pudesse entender a palavra tão limpa, tão pura, tão preciosa, e que nós não podemos de forma alguma dizer: não acredito nisso. Em todos os 3 textos que a gente leu aqui, a Bíblia diz que, ora, essas coisas aconteceram para que se cumprisse o que o profeta disse. Quando Isabel falou e disse assim: bem-aventurado és tu que creu na palavra que chegou em você. Ou seja, tudo é um processo de entender que a palavra é pura, verdadeira, e que no terceiro versículo, no terceiro texto que eu falei, disse: eu nunca falei para vocês me buscarem em vão. O que eu falo é correto, é direito, é certo. Se cumpre. Então o processo de salvação e de santificação e purificação não dá outra coisa senão entender a palavra de Deus, compreender ela e se submeter a essa palavra. Porque se eu olho para essa palavra, entendo essa palavra e não me submeto,
como purificará o jovem o seu coração. O salmista diz: observando os teus mandamentos. O Cristo, ele traz à tona que a palavra de Deus, ela é perfeita e nós devemos cumpri-la. Nesse sentido, o que ele traz para o coração do homem que vai verdadeiramente amar sua esposa é fazer com que sua palavra torne ela santa. Sabe o que significa dizer? É que não pode haver mentira na boca desse homem. Que esse homem, ele está tratando a sua vida para apresentar essa mulher diante do próprio Deus santa, pura, perfeita, imaculada. Você está entendendo o que Deus está querendo fazer comigo e com você? Porque eu sou casado, com você que é marido também. Ele quer fazer com que a palavra que está enchendo o teu coração, que tu agora, cheio do teu coração da palavra de Deus, tu agora te tornas verdadeiramente o quê? Cheio do Espírito. E cheio do Espírito, Deus deseja que a gente se submeta, e essa submissão vai levar a nossa mulher, verdadeiramente a nossa esposa, a ser separada para viver uma vida santa diante de Deus. Ou seja, eu passo a ser um verdadeiro sacerdote diante de Deus. Então existe uma coisa muito santa para a gente e muito real. O marido é necessário santificar a sua esposa, ele precisa conduzir esta mulher à presença de Deus. Ele precisa enfiar verdadeiramente no seu coração de que eu tenho verdadeiramente essa responsabilidade de conduzir a minha esposa a ser melhor do que ela é, a entender verdadeiramente o Cristo, a conhecer o Cristo e a viver para Cristo, a amar a sua igreja e amar aquilo que Deus deseja. Por isso ele diz para apresentá-la a si mesmo gloriosa. Não é para apresentar aos homens, é para apresentar, e quando ele olhar para si, diz: coisa maravilhosa, eu tenho crescido, eu tenho caminhado para Deus, e tu tens caminhado para Deus. Nós estamos vivendo cada vez mais uma vida santa, cada vez mais na presença de Deus, para apresentar a si mesmo. Mas sabe por quê? É porque quando ele olhar para essa mulher, ele vai ver uma mulher de Deus, e quando ele olhar essa mulher e ver uma mulher de Deus, ele se olha para si mesmo, disse: eu também sou um homem de Deus. Por isso ele diz: apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essas não são as características do nosso Cristo? Santo e sem defeito? Ele está preparando a minha vida e a sua vida para apresentar ao Pai exatamente uma igreja como Ele é, santo e perfeito. E é esse o desejo que Deus deseja, que nós, maridos, venhamos santificar nossas esposas e levá-las a esse processo de santificação. E então ele traz um outro ponto: assim também maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Aí agora ele muda a esfera, e ele traz uma esfera mais palpável para nós. E ele diz exatamente: a esfera está tão pesada, ser Cristo o nosso modelo de amor, de sacrifício, de uma vida de comunhão. E então ele volta e diz assim: presta atenção, porque se embora eu tenha trazido para vocês essa imagem do Cristo e sua noiva, que o Cristo entrega a sua vida, agora olha para o teu próprio corpo e veja no teu corpo se tu não alimentas o teu corpo, se tu passas fome porque tu queres a qualquer hora, a qualquer momento, tu maltrata o teu corpo, tu distrata o teu corpo, tu faz alguma coisa de mal para o teu corpo, ou tu trata dele, ou tu cuida dele, ou tu está ferido e tu passa qualquer remédio, não, qualquer coisa vai funcionar. Não, você se preocupa com ele, você se preocupa com qualquer coisa do teu corpo que não anda direito, e você cuida dele. E então ele diz exatamente isso: a mulher do teu casamento é o teu corpo. Por isso ele diz jamais assim: quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Alimenta e dela cuida. Essa palavra no texto original, cuidar, sabe o que significa? Aquecida. Ele alimenta e aquece a sua carne. E a ideia de aquecer a carne, irmãos, é uma ideia ainda muito maior. Porque como é que eu cuido de uma pessoa em tempos de um frio, em tempos de situações terríveis, em que
é como se fosse uma metáfora a dias frios, dias de inverno, dias terríveis de escuridão. Tudo que eu preciso é de um agasalho, é ser aquecido. E é isso que o marido vai fazer para sua esposa. No tempo das suas dores, no tempo das suas aflições, o marido tem de ser aquele lugar em que a mulher vai se encontrar e vai ser aquecida. Ela vai sentir que ali, somente ali, ela pode descansar, que ela não está sozinha, que ela não está sozinha, que existe uma autoridade para ela, exatamente para ela contar nessa hora. E a tristeza, muitas vezes, dos casamentos são isso, é que no momento da dificuldade, esse homem não aparece, irmão, ele não aquece, ele não se preocupa, ele continua vivendo a sua própria vida do jeito que ele acha, e vê a mulher sofrendo com as suas dores, ele não se importa em santificá-la, porque ele não é esse sacerdote. Por isso ele diz e repete: olha para Cristo e olha para a tua carne. Você não faz isso com a sua carne. Quando você está com fome, você vai na geladeira, você faz alguma coisa, compra algum lugar para matar a tua fome, e você alimenta e cuida, você aquece. Faça isso com a sua esposa. Então, ele diz: antes alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão dois. Não, os dois se tornarão uma só carne. Então ele termina e diz: grande é este mistério, e eu me refiro a Cristo e a igreja, um mistério dessa união mística entre o corpo e o cabeça, entre o noivo e a noiva, entre Cristo e os cristãos ou os membros desse corpo. Esse é um grande mistério, um mistério esse que não pode ser retratado apenas pela analogia do casamento, é apenas uma analogia daquela do ato sexual em que os dois se tornam uma única carne. Essa analogia que ela é fechada, é a união de Cristo conosco. E a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. A unidade começa a ser formada, a unidade começa a ser forjada, e a unidade é firmada no amor de Cristo. Então ele termina as suas razões para que esse marido entenda verdadeiramente o cuidado e o alimento que ele tem que trazer para a sua esposa, para que essa esposa entenda agora que ela, ao se submeter a esse cuidado, nessa hora ela é cuidada, ela realmente é protegida, ela realmente está sendo pastoreada. E a resposta disso vai se devolver em um amor para. Lembremos que quando Cristo nos alcançou, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Cristo está realmente cheio em nossas vidas por seu Espírito, tendo a plenitude, a gente se submeterá às vontades de Deus, ao desígnio de Deus, ao chamado de Deus que Ele nos colocou. E quando nós exercemos esse chamado, quem vai receber esse chamado como verdadeiro, primeiramente será a nossa esposa. E a esposa, a entender o seu cuidado, ou seja, a receber esse cuidado, esse alimento, ser aquecida, a resposta dela não será submissão, irmão, será amor, porque ela já se submeteu, ela aceitou o cuidado, assim como a igreja aceitou ser cuidada por Cristo. E qual é a resposta da igreja nos dias de hoje? Ela se submete mais para que mais ela ame o seu próprio Cristo e mais ela receba desse amor de Cristo. Portanto, no verso 33 ele termina dizendo: não obstante, vós cada um per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Nessa noite eu queria desafiar você a ser cheio do Espírito. E para que você seja cheio do Espírito, você tem que ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e exercer o chamado que Deus te deu. Porque toda vez que a gente não exerce aquilo que Deus nos chama,
É a razão clara que eu não sou cheio do Espírito, porque é só o Espírito que é capaz de levar o meu coração a uma submissão à sua vontade. E essa submissão, se eu estiver em posição de autoridade, eu devo exercer essa autoridade na força do Senhor. Se eu estou nessa posição de submissão, eu tenho que exercer a minha submissão debaixo da autoridade de Cristo, cheio do Espírito de Cristo, para que então eu possa ser verdadeiramente agraciado e Deus possa se alegrar com as nossas vidas. O desafio é ser cheio do Espírito, é ouvir a palavra, é mergulhar nessa palavra, é obedecer o chamado de Deus. Se eu sou mulher, para a mulher, se submeta, custe o que custar, se submeta. Você que é homem, exerça seu papel de autoridade como sacerdote, como olhando que se eu santificar a minha esposa e ela se tornar mais santa para Deus, eu tenho de ser mais santo, porque se eu consigo fazer isso, eu serei mais santo. Como Cristo falou, a favor deles eu santifico a mim mesmo, para que eles sejam santos. Por isso, se você olhar a sua esposa e ver nela erros e falhas, não essas normais que a gente pode dizer, mas principalmente erros e falhas diante do Senhor, você pense de si: eu estou falhando com o meu Senhor, minha esposa tem que ser mais santa. E quando você disser isso, minha esposa tem que ser mais santa, você abaixa a cabeça, se arrepende e diga: Deus, eu preciso me tornar mais santo, para que tu, pela tua graça, me encha do teu Espírito, e então eu possa conduzir a minha esposa a um lugar de pureza e santidade, onde tu te agrades, e quando tu te agradar delas, tu vais te agradar da minha vida de fato. Oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, nos ajuda a ser cheio do teu Espírito, a entender e compreender a tua vontade em cada esfera da sociedade em que nós estamos inseridos e que tu mesmo nos colocaste, ora como autoridade, ora como submissos às autoridades, Senhor. Mas em todas as formas precisamos nos submeter ao teu chamado, e esse chamado para nós, a tua vontade sempre é boa, agradável e perfeita, não é outra coisa, e por isso é necessário que nós sejamos transformados no nosso entendimento, para